Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Descobertas. Hoje vamos mergulhar em histórias reais que são tão aterrorizantes que parecem ter saído de um filme de horror. Mas prepare-se, porque tudo o que você vai ouvir aqui realmente aconteceu. Ficou curioso? Então fique até o final do vídeo para descobrir tudo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então vamos começar? A nossa primeira história nos leva para uma noite que mudou a história dos Estados Unidos para sempre. O assassinato de Abraham Lincoln. Em 1865, no Teatro Ford, o presidente foi baleado por John Wilkes Booth. Mas há um personagem trágico nessa história que poucos conhecem, Henry Rathbone. Ele estava no camarote com Lincoln e, num ato de bravura, tentou impedir Booth. Infelizmente, Booth o esfaqueou gravemente antes de fugir. Rathbone sobreviveu fisicamente, mas o trauma daquela noite o assombrou pelo resto da vida. Ele se sentia culpado por não ter conseguido salvar o presidente. Essa culpa o consumiu, levando-o a um colapso mental terrível que culminou em uma tragédia pessoal anos depois, marcando sua vida de forma ainda mais sombria. É um lembrete assustador de como a violência pode criar ondas de sofrimento que duram décadas. Agora vamos para Chicago no final do século XIX. Já ouviu falar de H.H. Holmes? Muitos o consideram o primeiro serial killer da América. E sua história é de arrepiar. Holmes construiu um prédio que ficou conhecido como o Castelo do Assassinato. Por fora parecia um hotel comum, mas por dentro era um labirinto de horrores. Havia quartos secretos sem janelas, alçapões, corredores que não levavam a lugar nenhum e até mesmo câmaras de gás e salas de tortura. Durante a Feira Mundial de Chicago, 1893, ele atraía hóspedes, principalmente mulheres, para o seu hotel macabro, onde elas encontravam um fim terrível. Embora a mídia da época tenha exagerado muitos detalhes, transformando a história em um mito, a verdade é que Holmes foi um predador cruel e calculista, que usou a arquitetura para criar sua própria casa de horrores particular. Você consegue imaginar o terror de estar preso em um lugar assim? A nossa próxima história é um mistério que assombra Paris há mais de um século. Nos anos 1880, o corpo de uma jovem foi retirado do rio Sena. Sua identidade era um completo mistério. Ninguém sabia quem ela era ou como havia morrido. No necrotério, o patologista ficou tão cativado pela expressão serena e enigmática da jovem que decidiu fazer uma máscara mortuária do seu rosto. Essa máscara, com seu sorriso sutil, tornou-se incrivelmente popular em Paris, e em pouco tempo, cópias dela estavam decorando as paredes das casas por toda a Europa. Mas a história não para por aí. Anos depois, o criador do primeiro boneco de ressuscitação cardiopulmonar, o famoso Ressuscian, usou o rosto da mulher desconhecida do Senna como modelo. Pense nisso. Um rosto sem nome, de uma história trágica e desconhecida. Tornou-se o rosto mais beijado do mundo. Um símbolo global que ajuda a salvar milhões de vidas todos os anos. É uma reviravolta poética e um pouco assustadora, não acha? Agora vamos para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Para um evento que desafia a lógica, o ataque dos homens mortos. Em 1915, na fortaleza de Osowiec, soldados russos se viram cercados e sob um ataque brutal com gás cloro lançado pelos alemães. Sem máscaras de gás adequadas, a situação parecia sem esperança. Desesperados, eles encharcaram pedaços de pano com urina para cobrir o rosto, uma medida quase inútil. O gás corroeu seus pulmões, queimou sua pele e os deixou terrivelmente feridos. Mas em vez de se renderem, os poucos sobreviventes fizeram algo inacreditável. Eles lançaram um contra-ataque. Os alemães, aterrorizados com a visão daqueles mortos-vivos, entraram em pânico e recuaram. Os bravos soldados russos morreram logo depois devido aos ferimentos, mas sua resistência inacreditável entrou para a história como um testamento de coragem e do quão assustadora a guerra pode ser. Para fechar, vamos voltar ainda mais no tempo para a Renascença e falar de uma epidemia que transformou pessoas em figuras que pareciam zumbis. Após a invasão francesa da Itália em 1494, uma nova e terrível doença começou a se espalhar pela Europa como fogo: a sífilis. As primeiras versões dessa doença eram extremamente agressivas, muito diferentes do que conhecemos hoje. Os sintomas eram horríveis: pústulas que cobriam o corpo, necrose que fazia com que a carne e os ossos do rosto se desintegrassem, e deformações severas. As pessoas infectadas pareciam estar apodrecendo vivas, com feridas abertas e partes do corpo em decomposição. Não é de se espantar que muitos as comparassem a mortos-vivos. A doença, apelidada de doença francesa, espalhou-se rapidamente por toda a Europa, África e Ásia, deixando um rastro de terror e estigma que durou séculos. É uma prova assustadora de como a natureza pode ser tão ou mais aterrorizante do que qualquer monstro que possamos imaginar.
E aí, qual dessas histórias te deixou mais impressionado? A realidade muitas vezes supera a ficção de maneiras que nem conseguimos imaginar. Se você gostou desse mergulho no lado mais sombrio da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo qual outro tema assustador você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!